a se engessar, porque a memória é uma coisa muito dinâmica. Então, eu posso fazer uma entrevista contigo hoje, daqui a 10 anos, se eu fizer a mesma pergunta para você, provavelmente você vai dizer o contrário daquilo que você me falou há 10 anos atrás. Ou você vai dizer que nunca falou isso, ou você vai dar informações que muitas vezes desdiz aquilo que você falou. Isso é por conta da própria dinâmica e do próprio momento e contexto que você vive, porque há contextos em que determinada memória elas são incentivadas a aparecer e em outro momento não são. Então, por exemplo, há um tempo atrás, por conta de filmes como Que é Isso, Companheiro, a pessoa dizer que fez parte da luta armada era uma coisa bem vista, e ela falava isso com orgulho. Depois, ali, com o impeachment da Dilma e esse processo de fascistização que nós estamos vivendo no país, as pessoas que passaram por isso têm se recolhido e não têm falado muito disso, porque normalmente isso significa uma espécie de denúncia de que o cara era terrorista. Antes, essas mesmas pessoas eram consideradas revolucionárias, hoje são chamadas de terroristas. Então, as memórias normalmente são contextualizadas, elas têm elementos. Mas quando eu escuto esse depoimento, eu transcrevo e transformo no documento escrito, eu mato, digamos assim, essa dinamicidade. Né? O professor Duval Muniz tem um artigo bastante interessante no livro, que ele diz que o historiador ele estupra a história oral para fazer a memória. Né? Eu acho bem interessante essa questão, né? Porque você, de fato, você, ao tirar dessa pessoa e colocar ela num texto escrito, é como se eu estuprasse mesmo essa espontaneidade, essa subjetividade e transformo no texto escrito. E a partir do momento que eu transformo num texto escrito, eu faço uma crítica a essa documentação, né? A essa expressão. Mas essa crítica ela tem que ser feita de uma maneira muito respeitosa. Ela tem que ser feita de uma maneira muito ética, que não desqualifique essa memória, que não transforme essa memória em algo de segundo valor. Deixa eu dar um exemplo bem claro. Alguns anos atrás, havia integralistas, pessoas que viveram o integralismo em Quixadá, e uma aluna minha resolveu fazer uma monografia sobre esses depoimentos de ex-integralistas. E um integralista falou o seguinte: para mim, o integralismo é a mesma coisa do MST. Eu faço uma comparação do integralismo com o MST. Para quem conhece os dois movimentos, poderia dizer: esse cara está louco, não tem nada a ver com isso. Só que quando a gente vai ver que uma das místicas do MST são as caminhadas em fila indiana, era a mesma estratégia que os integralistas faziam. Ele morava numa cidade vizinha a Quixadá chamada Choró. Então, ele ia andando fardado de integralista do Choró até Quixadá para fazer suas reivindicações. A mesma coisa que ele fazia na década de 30, quando era integralista, onde ele saía marchando do Choró até Quixadá também com bandeiras políticas. Os integralistas eles tinham uma bandeira na agricultura, havia uma certa idealização de uma sociedade agrária que era necessário preservar. E essa também é, de uma certa forma, a visão do MST quando coloca a necessidade da valorização da agricultura. Então, quando você vai fazer elementos de comparação a uma pessoa que viveu momentos históricos diferentes, você consegue entender essa comparação. Aí, então, eu não estou desmentindo, eu não estou dizendo que esse cara está mentindo, né? Ou que está faltando com a verdade, ou está dando uma informação histórica errada. Eu estou tentando entender a subjetividade e a lógica que essa memória constrói para fazer ligações que muitas vezes você precisa de uma certa simpatia, de uma certa relativização, de entender aquele homem no seu contexto e no seu tempo histórico para entender como são elaboradas essas memórias. Professor, já que entramos nesse contexto político, a gente aborda essa questão também na obra, certo? E assim, nessa esfera, Progresso Obscuro dá destaque à situação econômica durante o governo Collor. E um dos personagens em que a gente retrata lá é o que consideramos um analfabeto político. Deles vem frases clichês como política é tudo igual, não gosto de política e coisas do tipo. Tais pensamentos influenciam no atual momento político do país, e esse analfabetismo é, ao seu ver, uma mazela histórica. Aí, para dar um apanhado geral e a gente encerrar, você poderia dizer o porquê recomendaria a leitura do livro Progresso Obscuro?
Analfabetismo político, primeiro, nós temos que localizá-lo politicamente, né? Porque a política, como nós conhecemos, enquanto elemento de cidadania, ela é cria da Revolução Francesa, né? Então, antes a política era basicamente algo de nobres, eram pessoas de elite, né? Então, a partir da Revolução Francesa, você tem movimentos em que tornam o homem político como algo essencial e natural de um homem que se apercebe dono da sua realidade. O contraponto ao analfabeto político, né? Que seria o homem politizado, que entende essa realidade, ele se contrapõe a uma categoria que Marx trabalhou, que é a alienação. A alienação, ela não acontece somente na relação do homem com o político, mas na relação do homem com a mercadoria. O homem que não entende que aquela mercadoria representa horas de trabalho expropriado, relações sociais desiguais, em cima de uma estrutura econômica. Então, isso é uma alienação. Então, pode ser politizado e alienado ao mesmo tempo. Isso não é impossível. Mas o analfabeto político, como nós conhecemos, ele é basicamente algo que o Bertolt Brecht nos fala quando ele escreve esse poema na década de 30. E Brecht, quando escreveu o analfabeto político, ele estava falando em um momento de ascensão do fascismo, um momento que muitas pessoas estavam abraçando a causa do fascismo, porque não tinha outra alternativa frente a uma grande crise mundial, como estava acontecendo, e também por acreditar em pessoas que localizavam inimigos como responsáveis pelas crises que eles estavam passando e que a solução passava por um Estado forte, autoritário, com um homem forte. E muitas pessoas acreditaram nisso, né? Tem um texto muito interessante, que eu não estou lembrando agora o nome do autor, foi um dos advogados que participou da Comissão da Verdade, e eu utilizo esse texto com os meus alunos, em que ele chama a atenção que, para Hitler chegar ao momento do extermínio dos judeus, ele começou a fazer pequenas coisas contra os judeus, tirar uma série de direitos aos poucos. E ele continuou fazendo isso ao perceber que ninguém estava nem aí para os judeus. Então, quando a comunidade internacional não estava nem um pouco preocupado com o que acontecia com os judeus, ele foi radicalizando até chegar à solução final das câmaras de gás. E, de uma certa forma, o analfabeto político é aquela pessoa que permite que a animalização da condição humana aconteça sobre as suas benesses. As pessoas ficam extremamente, digamos assim, horrorizadas com o que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração. Mas, se você vê as prisões brasileiras, elas são piores do que os campos de concentração judeus, alemães, e ninguém se sente incomodado pela situação em que esses presos são tratados. As condições das favelas brasileiras talvez pior que os campos de concentração, e as pessoas não se incomodam. Então, nesse texto ele fala que tudo é campo, a partir de uma própria perspectiva da Hannah Arendt, que diz que o seguinte, o que te incomoda no campo de concentração deve te incomodar na favela, na prisão, né? Na perseguição de pessoas por sua opção sexual ou por sua cor da pele, né? Ou pelo lugar onde moram. Então, o analfabeto político ele existe em vários momentos da humanidade, e a superação desse analfabetismo político não passa somente por uma politização, mas passa por uma compreensão da condição humana na sua integralidade. Entender que o homem não é só política, o homem também é subjetividade, é dor, é lágrima, é sentimento, é arte, é um livro bem escrito, como o de vocês, né? E aí eu emplaco nessa questão do próprio livro. Para mim foi uma boa surpresa o livro de vocês, tá? O historiador, né, principalmente um homem de academia, que tem quase 30 anos de academia, como é o meu caso, a gente fica assim um tanto quanto cético quando vê pessoas jovens que resolvem enveredar não só pela história, vocês foram inclusive mais ainda, digamos assim, ousados. Vocês resolveram fazer algo que é profundamente, digamos assim, difícil, que é um romance histórico, né? E quando eu peguei o texto e comecei a ler, eu comecei a me surpreender com o que estava ali. Vocês conseguiram transformar discussões econômicas, discussões históricas, discussões políticas, numa linguagem muito acessível a pessoas que venham a ler
esse material, né? Porque vocês conseguem fazer algo que é a essência do historiador, que demonstra que vocês são bons historiadores, que é colocar, né, os fatos históricos dentro do cotidiano das pessoas simples. Muitas vezes a pessoa simples não consegue entender que está dentro de um cotidiano, que está dentro de uma estrutura política, que está dentro de uma estrutura econômica, mas o historiador, um bom historiador, ele leva essa realidade, muitas vezes, difícil de ser compreendida pela sua complexidade, porque ela não é uma coisa dada, é uma coisa que muitas vezes necessita de tempo de estudo, e você consegue levar essas pessoas a entender que o confisco da poupança levou várias pessoas à miséria, inclusive uma pessoa que tinha saído de Guaiúba para montar um pequeno comércio, falir e voltar numa situação de submersão completa a uma exploração secular que existia nas relações de trabalho agrícolas que existiam e que ainda existem, infelizmente, em alguns lugares dessa região, né? Vocês conseguem, a partir da questão de uma temática meio espírita, né? Meio assim Stephen King, né? Conseguem trazer elementos que trabalham com a questão da secular opressão, né, de uma relação completamente, digamos assim, doentia e completamente sádica do dono do escravo com relação aos seus escravos, né? Até mesmo as questões íntimas sexuais que as histórias sempre deixam de lado, vocês trabalham e trazem à frente. Eu acho que isso vai causar escândalo para algumas pessoas, né? Por isso que eu coloquei no prefácio que isso pode, que isso tem, né? Para a pessoa já decidir se vai ler ou não. Mas, de qualquer forma, e o que eu achei melhor ainda, vocês falam do seu lugar. Vocês falam de onde vocês são, né? E de como isso pode inspirar vocês a fazer história, a fazer arte, sabe? E quando eu descubro agora que vocês têm um grupo de teatro, eu fico ainda mais fascinado e mais ainda maravilhado com o que vocês estão fazendo aí nessa região, sabe? Então, eu acho o livro de vocês assim, extremamente interessante, e aqueles que se deterem a ler vão ter não somente uma boa obra literária, como uma boa fonte de informação histórica para essa realidade que eles estão vivendo, né? Professor, estamos encerrando pelo tempo da live. Quero agradecer mais uma vez a sua presença, eu sei do seu tempo, que é muito corrido, então muito obrigado. Desde lá, quando eu fui na UES, ainda aqui pertinho da Parangaba, lá no Itaperi, levar meu projetinho lá para tentar um mestrado, que nem passei, aliás, mas pelas orientações que o senhor me deu para uma pessoa que foi lá com um projeto escrito de primeira viagem mesmo, sem muita noção do que estava da parte teórica, o senhor me orientou sem ter nenhuma obrigação de fazer, sou muito grato, e a partir daquele tempo que o senhor me dispensou, surgiu a ideia do livro do Leilson, que é um dos leitores que eu mais conheço do Stephen King aqui, então ele gosta muito também, e agradeço muito o senhor, viu? E assim que o livro tiver saído, com certeza o senhor vai receber o seu exemplar. E muito obrigado mesmo mais uma vez, viu? Bom, eu que agradeço. Aproveito para dizer que o mestrado ele voltou a funcionar. Né? Mas? Não o MAIS, agora se chama MASSE, né? Que é Mestrado Acadêmico de História, Culturas e Espacialidades. Né? Então, há uma linha que eu acho que cabe bem dentro do que vocês estão trabalhando, que é uma linha sobre espaços e subjetividades, eu acho que vocês se enquadram bem, e acho que vocês poderiam depois me procurar para a gente começar a conversar com relação a um projeto para que vocês possam ser nossos alunos aqui no mestrado. E dizer que, para mim, é um prazer, né? Espero que vocês sejam a inspiração para outros jovens, que, como vocês, amam o lugar de onde vêm e não querem se mudar desse lugar, mas querem mudar ele através da atuação cívica, literária e artística de vocês. Tá? Parabéns. Obrigado. Até mais. E vamos colocar outros vídeos depois, com outra temática do Progresso Obscuro. Lembrando que o livro será lançado em breve, tanto em e-book como em livro impresso, tá? Obrigado a quem nos assistiu. Até mais.